Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Gênesis capítulo 26, versículos 17 a 25. Quem está feliz com Jesus? Amém. Gênesis capítulo 26, versículos 17 ao 25. Todos acharam? Amém. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes que os chamara o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque. Disseram: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos, e os servos de Isaque, cavaram ali um poço. Quem diz amém? Amém. Meus amados irmãos, nós temos um relato bíblico sobre Isaque, filho de Abraão. Os irmãos sabem que Deus, quando chamou Abraão, que até então seu nome era Abrão, pai exaltado, lá em Ur dos Caldeus. E Deus chama Abraão para que Abraão saia, porque ele tem uma promessa com Abraão de abençoá-lo. Uma promessa que não tem lugar, não tem nome o lugar, não tem uma perspectiva de encontrar alguma coisa. Ele tem destino, irmãos. E Deus falou, Deus mandou sair. Quando Deus manda fazer as coisas, irmãos, Deus, ele conhece todas as coisas. Então não é sair sem destino. Alguém pregou e falou que Abraão saiu sem destino. Não, Deus não manda ninguém sem destino. Sem destino é quem não sabe o caminho, está perdido. Abraão não estava perdido, irmãos. No filme Alice no País das Maravilhas, tem uma cena muito importante, interessante, que serve para regramento nosso. Alice está numa floresta e aparece aquele gato encantado e ela pergunta: para onde vai dar esse caminho aqui? Porque eu estou perdida. E o gato responde para ela: para quem está perdida, qualquer caminho serve. Mas
Com Deus não é assim, irmãos. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos iludidos. Nós cremos que o Deus que fala, que o Deus que promete, Ele tem um objetivo, Ele tem um destino para nossas vidas. Então Abraão sai da sua casa, da sua parentela, do meio, do convívio da família, em busca não da terra do nunca, mas em busca de uma promessa de Deus. Deus está registrando a história de Abraão para mostrar às futuras gerações que creiam quando Deus fale alguma coisa. E Abraão sai. Ele depois casa-se com Saraí. Ela é estéril, não gera filhos. Mas Deus promete um filho a Abraão, na velhice. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão. Como é que um homem velho, com uma esposa estéril, vai ser pai de uma multidão? Vai, porque o Deus que promete, no capítulo 12, é o Deus que vai trabalhar na vida de Abraão. Como qualquer um de nós, queremos sempre ajudar a Deus. A gente procura um meio, a gente procura uma facilidade, a gente procura uma amizade, a gente procura. Por quê? Porque é natural do ser humano um senso de poder ser ajudado. A gente confidencia para alguém alguma coisa, que nem sempre é bom confidenciar as coisas, mas Deus tinha prometido alguma coisa a ele. Arranjaram Agar, uma escrava, para poder suscitar descendência a Abraão. E não era assim que Deus queria que as coisas fossem feitas. Deus quer que a sua agenda, irmão, seja cumprida. Seja eficiente através da nossa fé nele. E Agar gera um filho, Ismael. Mas Deus prometeu que das entranhas de Sara iria sair uma promessa. Um dia Abraão está nos carvalhais de Manre, no calor do dia. Sara está na tenda, preparando alguma coisa. Aparecem 3 personagens divinas para Abraão. E nós cremos, pela interpretação bíblica, que um deles era uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo ali no meio deles. Alguém que desce para fazer uma promessa, para dizer o que vai acontecer com Abraão. Na conversa, a promessa sai. Sara iria gerar no tempo oportuno de Deus, para que ela gerasse. Sara está na tenda e ri. Sara não ri por deboche, irmãos. Alguém já disse que ela debochou, que ela desacreditou. Os irmãos sabem que quando a coisa é muito grande, a gente ri, irmãos, e fica, meu Deus, como é que pode um negócio desse acontecer? Seria uma coisa extraordinária. E é extraordinário, Deus é Deus extraordinário. O que Deus vai fazer na vida de Abraão e Sara é algo extraordinário, irmãos. Algo fora do comum. Algo que não é normal acontecer. O que é normal, Deus deixa que aconteça por si mesmo. Deus colocou leis, Deus colocou sistemas, Deus colocou ordem no cosmos, mas Deus pode muito bem, a hora que Ele queira, mudar a situação das coisas. Sai do normal e entra no sobrenatural. Sara ri. Você faria o quê? Se não tivesse possibilidade
se não tivesse meios, como é que Sara ia ter filho? Ela sabe que o costume das mulheres cessou. E ela não pode mais ovular, seu útero não pode mais gerar uma criança. E ele pergunta, por que foi que Sara se riu? E no riso de Sara nasce uma promessa. O menino vai se chamar Isaque, riso, para que Sara saiba, todas as vezes que ela chamar o menino, ela vai se lembrar da promessa, e ela sempre vai rir, porque ela sabe que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é fiel, que com ele é prego batido, é martelo batido, é carimbo assinado, porque o Deus Todo-Poderoso nunca falha nas suas promessas. O menino nasceu. Tem que separar Agar. Deus vai cuidar de Agar. Isaque cresce. Torna-se homem. Quando Isaque era um rapazinho, Deus volta a conversar com Abraão de novo. Deus sempre volta, irmãos. Deus voltou para conversar com Abraão. Disse, Abraão, eu quero Isaque agora. Ora, não foi Deus que deu? Então Deus pode exigir o que deu. Eu quero Isaque. Abraão sabe, se ele fala com Sara, Sara não autoriza. Ele pega o menino, leva para o monte Moriá, saiu com seu servo e disse, nós vamos adorar e vamos voltar. Porque ele sabia, se Isaque morresse, o Deus que fez o milagre com Sara, poderia trazê-lo outra vez. Ele confia em Deus. Ele vai, Deus providencia um holocausto para o altar, eles descem e a história prossegue. Isaque conhece o que é altar, irmãos. Ele sabe que altar é lugar de sacrifício. Ele mesmo ia ser sacrifício. Então ele está familiarizado com o altar. Ele sabe que no altar Deus se revela, que no altar Deus fala, que no altar Deus se agrada, que no altar há uma manifestação do sobrenatural, que no altar é um lugar de sacrifício, que no altar é um lugar de se doar para Deus, que o altar é lugar de confirmar a promessa de Deus. Então ele conhece. Capítulo 26, versículo 1, por favor. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Os irmãos sabem que lá em Gênesis capítulo 12, 10, há uma fome também, e Abrão desce para o Egito. Glória a Jesus. Gerar é terra dos filisteus. Isaque vai tomar a mesma trajetória de Abraão, seu pai. É costume, é normal que os filhos sempre procurem seguir os passos dos seus pais. É normal. Por isso que a Bíblia é enfática quando diz que nós devemos educar a criança no caminho que ela deve andar. Porque o pai, a família, o pai e a mãe é responsável pelo desenvolvimento físico, espiritual e psicológico da criança. A criança, ela vai seguindo o exemplo do pai. Geralmente, a criança, ela quer ser o que o pai é.
Eu tenho um neto de 4 anos, o Natan, ele quer cortar o cabelo igual o pai. Ele disse, eu gosto do cabelo do meu pai. Porque ele vê o pai. O pai é a imagem daquilo que ele projeta para ele. Então Isaac, ele vai seguindo a trajetória de Abraão. Ele sabe que Abraão é homem de Deus, que Abraão é homem de sacrifício, que Abraão é homem que crê, que Abraão é homem de justiça. Então ele está seguindo o caminho do pai. E em Gerar, ele vai semear, irmãos. E a Bíblia diz, no capítulo 26, versículo 12, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Glória a Jesus. A terra não vai produzir o fruto pela circunstância. Os irmãos sabem que em Mateus capítulo 13, Jesus falando sobre a parábola do semeador, versículo 23, está escrito: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Se uma espiga produzisse 30, 60 ou 100, era muito bom, porque nem sempre a espiga produzia 100%. Mas Isaac planta em Gerar, e as espigas produz 100%. Por quê? Porque Deus abençoou a terra. A Bíblia diz que a terra, os seus moradores e tudo que existe é de Deus, é Deus que controla, é Deus que está no comando de tudo, glórias a Jesus. Quando o homem se ufana e diz, isto aqui é meu, como aquele homem Lucas, que disse, eu vou destruir meus celeiros, farei outros maiores ainda, e vou ajuntar e direi minha alma, alma come, bebe, regala-te. E uma voz bradou e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tem feito, para quem será? Se Deus não for em nossa vida, nós não viveremos, nós não lutaremos, nós não venceremos, mas com Deus nós somos mais do que vencedores na presença do Senhor. Deus abençoa Isaac, porque Isaac tem uma promessa de Deus também. Ele é filho de um homem de promessa. E a Bíblia diz que Deus engrandeceu e enriqueceu a Isaac. Isaac está próspero. Tinha possessão de ovelhas, de vacas, de muita gente. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a invejar a Isaac. Por que ele planta e produz, e nós plantamos e não dá o mesmo resultado que se dá? Por que nossas ovelhas não produzem tanto como as ovelhas de Isaac? Por que nossas vacas não dão crias igual às vacas de Isaac? Não são as vacas, não são as ovelhas e não são as espigas. É Deus que está na gerência de tudo por trás das cortinas. Você só chegou aonde você chegou porque foi Deus que está na sua vida. Se Deus sair da sua vida, você vai falhar, você vai fenecer, você vai se enrolar nesta vida. Mas se Deus estiver na sua vida, você vai ser próspero. Você planta, nasce, você
começa a ter prosperidade, porque Deus está na sua vida. Você só está aí porque foi Deus. Você só passou no concurso porque Deus está na tua vida. Deus te beneficiou. Você só está vivo por causa de Deus. Você só tem salário no final do mês porque Deus te dá saúde. Deixa de se ufanar e dizer que pode. Nesta noite a glória, a honra seja dada ao nome do Deus eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Invejas. Isaac vai aproveitar os poços que foram entulhados pelos filisteus. Os poços que Abraão cavou foi entulhado, irmãos. Isaac vai aproveitá-los. Enquanto Isaac está desentulhando os poços, os filisteus disseram: não, esse poço aqui é meu. Tem gente que não cava, não faz nada e quer beber do poço, irmãos. Faz nada, mas quer aproveitar da bênção de Deus. Hoje eu fui pegar meu carro lá na importadora porque eu fiz uma besteira, irmãos. E danificou e eu fui mandar consertar. Pedi minha filha para chamar um Uber. Peguei o Uber. Eu disse: eu tenho que evangelizar esse motorista. Eu disse a ele. Ele estava tocando lá no carro dele músicas evangélicas. Eu disse: o senhor é evangélico? Eu disse: não sou evangélico, mas eu admiro muito. E eu comecei a conversar com ele, convidei-o para vir ao culto. Conversa vai, conversa vem. A gente nem imagina, irmãos, nem imagina o que pessoas lá fora estão crendo em Deus. A gente nem imagina isso aí. E por incrível que pareça, tem gente lá fora que crê mais do que gente que está aqui dentro. Glórias a Jesus. E ele começou a dizer: fiquei desempregado. Fui pedir a Deus nas minhas rezas ou orações, como o senhor quer entender. Alguém me prometeu um emprego, falhou. Mas Deus, que ouviu a minha voz, abriu uma porta de emprego para mim. E quando eu cheguei lá no emprego, a pessoa que vai me entrevistar é um crente. E ele disse: eita, crente bom danado, porque o crente tinha fé. As pessoas lá fora sabem quando nós temos fé. E como é que a nossa fé se exterioriza para que as pessoas saibam? Quando o nome do Eterno é glorificado. Eu tenho que mostrar lá fora que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro da promessa, que eu acredito, quem cuida da minha vida é Deus. E nós devemos dizer para este mundo que o nosso Deus é um Deus fidelíssimo. Glórias a Jesus. Enquanto ele cava, alguém entulha. Mas não adianta, irmãos, entulhar quem tem a promessa de Deus na vida. Não adianta. Quem tem a promessa de Deus na vida não se perde por certos entulhamentos. Pode botar pedra dentro do poço, pode apilar, pode bater, pode socar. Porque a água está dentro. E nós temos a fé e a coragem de desentulhar poços. Glórias a Jesus. Isaac é homem pacífico. Por que ele é pacífico? Porque ele acredita quem chamou ao pai dele. Ele é herdeiro da promessa. E ele sabe que o seu Deus é poderoso. Não temas, irmãos, a nada deste mundo. Confia em Deus. Você foi chamado por Ele, você tem a promessa de Deus. Nada deste mundo vai conseguir abafar, nada deste mundo vai conseguir parar o que Deus tem em nossa vida. Nada, irmãos. Isaac disse: não tem problema. Vamos para o lado do sul.
Ora, se aqui tem contenda, se aqui vocês disseram que vocês são donos dos poços, a gente vai para outro lugar. Aonde você chegar, a bênção de Deus chegará também na sua vida. Aleluia. E esta é a minha segurança. E este é o meu fincapé na palavra de Deus. Que não adianta, irmãos. Nada pode deter uma promessa de Deus na nossa vida. Pode botar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Não adianta. A bênção de Deus acompanhará a nossa vida. E o nome do eterno Deus vai ser glorificado. Glórias a Jesus. Ele vai para o outro lugar. Ele vai para Beceba. Beceba é o lugar do juramento, da promessa. E lá em Beceba, o Senhor aparece para Isaac. Na mesma noite que ele chegou em Beceba. E disse a ele: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Aleluia. Aleluia. E aleluia. O que Isaac vai fazer agora? Isaac vai edificar em Beceba um altar ao Senhor. E altar, eu já falei que o altar é lugar de sacrifício. Nós não sacrificamos mais animais. O sacrifício agora é a nossa própria vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos sabem que a lei do holocausto do altar era para que a vítima fosse amarrada no altar. O que Deus quer de nossas vidas é que nós nos deixemos amarrar-se por Deus. Que Deus nos ate no altar. Por que Deus tem que nos amarrar? Porque a vida é feita de lutas. E se nós não estivermos amarrados no altar, a gente corre da raia. Mas nós estamos presos como sacrifício vivo e agradável a Deus no altar. O mundo quer ludibriar nossa visão espiritual. As circunstâncias querem apagar, ofuscar a promessa de Deus em nossas vidas. E o homem natural, o homem falível que nós somos, muitas vezes quer se mexer no altar, mas não dá. Por quê? Porque está preso, amarrado no altar, para que o sacrifício seja feito. E que nesta noite o Senhor continue nos amarrando, porque o cheiro suave vai chegar diante das lindas de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glórias a Jesus. Isaac conhece o que é o altar. E nós devemos conhecer o que seja o nosso altar. De um sacrifício e de uma luta. Domingo passado nós tivemos a tristeza, a falta de deixarmos o nosso querido missionário Carlos Feitosa sepultado. Aquilo nos condoeu. Aquilo foi tirado um pedaço nosso. Privilégio tive de conhecer a obra in loco na Bolívia, o trabalho, o crescimento.
o amor dos bolivianos pela obra missionária e pelos nossos missionários. O carinho que eles dedicam a nós aqui de Alagoas, a esta igreja de Alagoas, é imenso, irmãos. Uma vida salva em missões é uma festa, é uma alegria. Uma vida salva em missões é uma apoteose. Eles ficam orgulhosos, eles ficam alegres quando alguém se converte ao Senhor. Por quê? Porque é difícil. O povo precisa de Deus. Você sente na feição das pessoas o vazio na alma de querer Deus. A gente vê nas pessoas o desejo de encontrá-lo lenitivo para o seu espírito abatido e encontrar-se com Jesus. E quando essas pessoas se entregam a Cristo, é uma festa. E nós tivemos a trágica notícia de saber que o nosso querido missionário, um irmão, uma pessoa querida, uma pessoa amorosa, despretensiosa com as coisas desse mundo, e uma pessoa apegada às coisas de Deus, foi tomado, Deus levou. Um sacrifício. Deixou esposa, filhas. Hoje, a mãe do Felipe ligou para mim antes do culto, super aperreada, porque o seu esposo está num estado crítico de saúde, entubado. E eu disse, meu Deus, que tanta coisa. São sacrifícios. Problemas de família, de pessoas que têm problemas com filhos, com esposo, com esposa, sacrifícios. Mas se você não tiver amarrado no altar, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Mas fique no altar, porque do altar vem resposta de Deus. No altar vem lenitivo para a alma. A gente para e olha para Deus e vê que Ele preenche a nossa vida, preenche o nosso vazio, e não dá vontade de sair da sua presença. Que nesta noite o altar seja uma coisa muito evidente em nossas vidas. Estejamos presos ao altar de Deus, e tudo que vier, tudo que acontecer, entreguemos a Ele, porque Ele tem cuidado de nossas vidas. Glórias a Jesus. Pastor Walter Pereira, ontem um áudio circula da sua esposa, a irmã Deca, que foi visitar a família em Minas Gerais e contraiu essa lástima desta doença, e que ele falou que ela está entubada, com a voz embargada. E o que você vai dizer para um homem desse? Tem que estar preso no altar para acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, de saber que o sacrifício é válido, de saber que acreditar no Senhor é válido, de esperar no Senhor e acreditar no milagre. Glórias a Jesus. Então o altar para Isaac é a centralidade do sacrifício. Ele sabe que Deus proverá todas as coisas. Edificou o altar e glorificou o nome do Senhor. Ele não só edifica o altar, mas ele arma ali uma tenda. Enquanto o altar fala de sacrifício, a tenda fala de desapego a esta vida. Como as pessoas estão apegadas a este mundo, irmãos. A visão do povo está opaca. A visão do povo está defeituosa. Glória a Deus. Porque esqueceram de olhar para o céu. É verdade. Esqueceram de olhar para cima. Aleluia. Esqueceram de olhar para o transcendental. Para o vislumbre do outro mundo. Não que queiramos partir, mas a certeza de estarmos aqui com Cristo, e se partirmos, estaremos com Cristo também. De sonhar com o céu, de almejar e vislumbrar um dia a face de Cristo como Ele é. De sentar e conversar sobre coisas transcendentais. De esperar momentos melhores na presença do Senhor. Então a tenda é algo passageiro, é algo de desapego a esta vida. Nós não estamos arraigados a este mundo. Nosso tesouro não está guardado aqui.
Jeremias capítulo 35, por favor. Versículos 6 a 10. Uma passagem que me traz uma sensação de felicidade tamanha. Deus chama o profeta Isaías para se contrapor à infidelidade de Israel, a um povo que ficou com o coração empedernido, a um povo que tem os testemunhos e a lei de Deus, e que perderam o foco desta vida, que perderam a afinidade com Deus, as experiências, que perderam o sincronismo com Deus, ficaram disfuncionais. Deus disse: Jeremias, pegue os recabitas, coloque nas recâmaras do templo, coloque taças de vinhos e copos cheios, chame-os e peça para eles tomarem o vinho. Veja o que diz a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 35, versículos 6 ao 10. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. E assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Glória a Deus, glória a Deus. Um povo que não tem um princípio do povo de Israel, mas que obedece à voz de um homem. Aleluia. Que diremos nós, irmãos? Este mundo é falido. Este mundo é corruptor. Este mundo nos oferece flores. Este mundo nos oferece circunstâncias. Este mundo nos oferece facilidades. Mas nós louvamos ao Senhor, porque nós acreditamos e damos a voz, ouvimos a voz de nosso Deus. Glórias a Jesus. Que Deus grande e fiel é esse que nós temos. Confiemos, pois, no Senhor. Acreditemos que o nosso Deus cuidará de nossa vida e da nossa descendência. Esta é a promessa que Deus fez a Abraão. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4, Paulo diz: Abraão não se fia em promessa da lei, mas ele crê na promessa pela fé de um Deus que prometeu, que ele olha para a dificuldade humana e pelo amortecimento de Sara, sua esposa, mas ele sabe, ele crê contra a própria esperança. Como é que um homem crê contra a própria esperança? Só crê quando Deus está no negócio. As coisas parecem que não vão dar certo, mas eu creio, eu espero, eu aguardo, eu confio, eu tenho fé que as coisas mudarão. Glórias a Jesus. Aleluia. Nós não temos cidade preciosas aqui, irmão, preciosa aqui. Nós somos peregrinos nesta terra. A vida está por um fio. Hoje você está, amanhã não está mais.
E não precisa dormir preocupado, e amanhã eu morro, não morro, não, irmão. Durma acreditando nas promessas de Deus. Para casa, descanse, chegue em casa, asse um pão, faça café, tome um chá, coma, se alegre, aleluia, deite-se, descanse, acredite, Deus está neste negócio. Se fie no Senhor, não olhe para circunstâncias de dificuldades. Eu preciso acreditar no Deus de Abraão, que o chamou sem mostrar o destino, mas que ele creu no destino necessário. Deus sabe o que faz, Deus está no controle, e eu preciso descansar em Deus. Nada de apego a esta vida. Tudo passa, tudo fenece. Mas Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é bondoso. Longânimo. Quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, ele vai traçar uma analogia do nosso corpo, como se fosse uma casa terrena e um tabernáculo, uma tenda. Paulo diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, desta tenda, se desfizer, for tomada, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia. A nossa herança liga a terra ao céu. São promessas terrenas e são promessas transcendentais. A bênção de Deus, ela é tão real aqui como lá do outro lado. E eu tenho que viver na expectativa que o meu Deus, o nosso Deus, preparou algo aqui e tem preparado algo do outro lado. Que isto aqui é falível, que se enrola, que acaba-se, que fenece, que adoece, que morre. Mas se morrer, há um tabernáculo, um edifício eterno que Deus preparou para a nossa vida. Glórias a Jesus. Ele sabe que se tiver altar, ele sabe que se tiver uma tenda, ele entende que é necessário cavar um poço. E para cavar um poço é difícil. Quando eu fiz a minha casa, eu chamei um rapaz para cavar o poço. E naquela época não tinha equipamentos como hoje tem. Era na mão mesmo. E ele cavou. Os irmãos sabem que cada metro que se cava é um preço. Ele vai cavando. O dinheiro não estava tão bom. E eu perguntei a ele quantos metros. Ele falou que está bom. Ele disse, não, mas aqui a água não está boa. E eu disse, para a água dar boa, ele disse, tem que cavar mais. Mas para cavar mais, é mais 500. Aí eu disse, cave, para dar água boa. Irmãos, Deus tem água boa para nós. Agora tem que cavar. E cavar é cansativo. Cavar é um sacrifício. Cavar são noites mal dormidas. Cavar tem que ler palavra. Cavar tem que orar. A fé era estimulada pela palavra. Quanto mais se lê palavra, mais a fé aviva.
Por quê? Eu já falei que a palavra alimenta, sustenta, a palavra produz vida. Então nesta noite cavemos poços na presença de Deus, que Deus tem coisas novas para nos dar. Ele disse a Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas novas e firmes que você não conhece. Glórias a Jesus. Então vamos cavar na presença de Deus. Eu acredito, eu espero, eu confio que Deus tem coisas para revelar para nossas vidas. Águas profundas, veios de águas cristalinas, experiências nunca vividas, Deus tem para colocar nas nossas mãos. E hoje eu profetizo neste altar, nesta igreja, que Deus está colocando veios novos de água, as surpresas para a nossa vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quiseram entulhar, quiseram parar, mas não vão conseguir. A água escondida, a água guardada, que ninguém sabe, segredos ocultos, segredos firmes que Deus tem para a nossa vida, e nós vamos cavar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora edifique o seu altar. Coloque a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus. Deus precisa cheirar o bom cheiro do sacrifício colocado no altar. Não se apegue a nada desta vida. E acredite que Deus tem águas cristalinas para lhe mostrar, para lhe revelar surpresas de Deus em nossa vida. Eu acredito, eu espero e eu verei coisas novas nesta terra. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. No altar Deus vai prover, não se preocupe. Aleluia. Aleluia. Quem necessita das orações?